Sejam bem-vindos! Hoje é o nosso quarto dia da jornada, 40 dias no deserto. Sejam muito bem-vindas, Carol. Temos a Austrália aqui com a gente. Seja bem-vinda. 40 dias no deserto, quarto dia dessa jornada. E os relatos que vocês estão me dando já valeram a pena. Seja bem-vinda, Miriam, Ana, Jamile. Não existe problema sem solução, não tem nenhum deserto que a gente não possa vencer. Sejam bem-vindas à tribo Mulheres Modernas e Eternas. Sejam muito bem-vindas. Que alegria ter vocês comigo. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do deserto. Agora a gente vai caminhar, né? Fizemos essa primeira semana avaliando, reconhecendo o deserto, reconhecendo a jornada, identificando qual é a bússola, qual é o mapa dessa jornada, identificamos qual é a tribo de que a gente faz a parte. Ontem falamos, no episódio 3, falamos sobre os beduínos, que são os nômades do deserto, que ficam correndo atrás de um pocinho d'água lamacenta. Acabou aquela água lamacenta, secou, procura outra, fica assim andando em círculos, rodando o deserto, mas não tem mudança. Não tem mudança de mentalidade, não tem mudança de atitude, não tem mudança de realidade. O modo deles pensarem, deles sentirem, deles agirem, a forma que tomam as decisões é sempre a mesma. Como que você vai sair do deserto se você tem uma mentalidade, se sente como uma beduína e age como uma beduína? Então, hoje nós vamos falar aqui de um passo muito importante. A gente vai ter que deixar para trás aquilo que nos distrai. A gente vai precisar, para trilharmos juntas esse desafio, e realmente que no final dessa jornada, lá no 40º dia de jornada, você olhar assim, meu Deus, em 40 dias eu não acredito que eu pensava desse jeito, eu não acredito que eu agia desse jeito, eu não acredito que eu estava desse jeito, olha como estou hoje. Imagina você agora, chegando dia 31 de dezembro, quando tá todo mundo lastimando, pensando nos planos de futuro, você já tá com o seu planejamento de vida pronto. Imagina, você não esperar o ano novo começar, você já pode começar um ano novo hoje, contar uma história nova hoje. E ao invés de você estar ali esperando motivação no final de ano, janeiro, tentando motivar para uma mudança de saúde, ou tentando uma mudança você com os outros, de dinheiro, carreira, não sei qual é o seu deserto hoje, você ser uma pessoa que está inspirando, porque tem muito beduíno ao nosso redor, não tem? Ó, se tem! Seja bem-vinda, Consuelo, seja bem-vinda, Iracema, Dani, Adi, Cleusa, sejam muito bem-vindas, aproveitem para mandar esse aviãozinho e chamar outras rainhas para estarem aqui. Mulheres bem posicionadas, mulheres imagem e semelhança do Criador, que governam onde elas pisam. Se é um momento de deserto, a gente vai passar por esse deserto de cabeça em pé. Se é um momento de vales, a gente vai passar de pé. Se é um momento de pastos verdejantes, de desfrutar, nós vamos estar também de cabeça erguida, certo? Então, rainha, põe a sua coroa, assuma a sua coroa, levanta a cabeça e manda esse aviãozinho. Compartilha aqui comigo o coraçãozinho em chama. Se você está compartilhando aí, você já chamou outras rainhas para estarem com a gente. Relembrando aqui, nós estamos no quarto dia da jornada, 40 dias no deserto. Falamos da bússola, falamos da jornada, falamos da tribo e hoje vamos falar dos desafios. E é muito importante essa consciência de hoje, porque você vai identificar o que te impede. Onde você tá, onde você quer chegar. Eu sei, a minha terra prometida tá aqui. Hoje eu sei que eu tô no deserto. Só que quantas vezes na nossa vida, na sua vida, você tentou dar um passo e tinha alguma coisa te prendendo? Quantas vezes você tentou fazer algo e algo te prendia? E aí nós falamos, você tem que identificar. Falamos na jornada, você tá como a cativa, ou seja, você tá cheio de correntes, ainda tá ali no Egito, aprisionada, não consegue andar,
É uma estratégia. Não, eu já tô livre, já consigo andar, mas me falta às vezes direção, clareza, orientação, um novo modelo de pensamento, organizar meus hábitos, colocar uma rotina, ok? É uma outra estratégia. Wendy, eu já sei o que eu quero, já tenho uma rotina definida, agora você escala. Agora você se posiciona e multiplica. Agora transborda, né? Então eu tô aqui com vocês hoje, posicionada no chamado que o Pai me deu, fazendo essas 40 lives que intuitivamente, pela minha própria vontade, nunca seria uma coisa estratégica, nunca seria uma coisa da minha cabeça, mas eu tive esse chamado, Deus me mostrou isso, que queria isso de mim, eu tô aqui numa posição de obediência. Onde vai chegar, qual o motivo? Só sei o seguinte, se essa jornada fizer diferença para uma rainha, enxergar o seu deserto, ter coragem de acreditar na sua terra prometida, ter coragem de se indignar de estar na tribo dos beduínos e se comprometer com a jornada, já valeu a pena. Então fala pra mim aqui, escreve pra mim, de qual tribo você é? Dos beduínos que residem no deserto e se acomodam e não querem mudança? Ou você é da tribo aqui, ó, das mulheres eternas, as mulheres que têm um alvo, que querem sim ter uma vida próspera, feliz, na terra e no céu, certo? Querem transbordar, querem se posicionar no chamado que Deus deu para elas. Porque elas entendemos que as pessoas de fé, os heróis da fé, não foram reconhecidos, não nos ensinaram nada quando eles estavam no céu. Eles nos ensinaram pelo que eles fizeram na terra, pela forma que eles pensavam, como eles lidavam com os desafios. É isso que eles têm para nos ensinar. Então, fazendo essa analogia de você tá aqui, você quer chegar aqui, mas tá pesada, a mochila tá pesada e você não consegue andar. O que você precisa fazer? Imagina que você agora estava perdida e encontrou sua tribo, mas você tá vindo com mochila pesada, você tá vendo com um monte de mala, aí você pensa assim, meu Deus, deserto. De dia é muito sol, um sol causticante, então eu tenho que levar roupa de praia, biquíni, roupas leves, muita roupa, né? Cangas. Aí você, mas de noite é um frio avassalador, então eu preciso de levar moletons, edredons, colchonetes. Isso, imagina. Você consegue se imaginar chegando no deserto com malas de calor, malas de frio e bolsas e mochilas? Eu te pergunto, dá pra caminhar no deserto carregando tanto peso? E eu quero que você reflita agora e faça uma analogia para sua vida hoje. O que está te impedindo de caminhar? Quais os pesos que você está carregando? O que realmente é seu e o que é dos outros? Aí você fala, mas eu sou procrastinador, e pega o chicote. Tchá, tchá, tchá. Eu sei que eu posso fazer, eu tenho tudo para fazer, mas não faço. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou preguiçosa, eu sou isso. Uma coisa que você vai aprender comigo é parar de tirar esse chicote da sua mão. Uma coisa que você precisa aprender é ser gentil com você mesmo. Então não é sobre se punir, não é sobre se chicotear, é sobre se compreender. Uma coisa é entender, entender eu entendo com a razão. Compreensão vem da alma, vem ali dentro. E fica comigo até o final, porque vai te trazer muita compreensão. Chaves vão ser viradas aqui hoje. E todas as vezes que uma chavinha virar, eu quero ver, ó, chavinha aqui também. Eu quero ver coraçãozinho subindo, eu quero ver coraçãozinho ardendo. Porque chaves vão ser viradas, né? Sementes vão ser plantadas para que nesse deserto, nesse coração às vezes machucado, ferido, doído, possa começar a brotar esperança, fé, amor, alegria, desejo de trilhar a jornada que o Pai te deu. Para que você se torne a rainha que Deus te fez para ser. E aí quando eu penso nessa questão de, por exemplo, da mala pesada, eu me lembro que quando eu estava no meu processo, né, de sair ali daquele momento, eu tive agora, né, quando eu tive meu segundo filho, lá, pandemia, imagina, pandemia, a gente, no momento de isolamento, solidão, o medo que eu sentia
quando eu tava grávida, em plena pandemia, sem saber o que ia ser, as incertezas, todas as preocupações, enfim. E naquele deserto, naquele medo, Deus falava assim, abre a boca. Abre a boca. Eu disse, mas eu tô com um bebê pequeno, Costeta tá saindo leite, andava o leite caindo. Abre a sua boca. Mas eu tô num momento muito vulnerável, né? Aqui não consigo cuidar de mim, eu tenho tempo pra... Tem que escolher se eu tomo um banho, se o bebê dormiu, se eu tomo um banho, se eu como, se eu durmo. Deus, abre a sua boca. E eu obedeci o chamado. Ele mandou eu abrir a boca. Ele falou, volta pro Mastermind. Mastermind que eu fazia parte. E ali naquele Mastermind, conheci, né? Por exemplo, a Fê Gasal, minha maravilhosa amiga querida da Austrália, que eu pude, naquele momento, mesmo na minha situação de vulnerabilidade, cuidar dela. E através dela, muitas pessoas começaram a me procurar do mundo inteiro. Só que eu tava ali daquele meu jeito, vestindo roupa de casa, roupa de academia, em casa o dia inteiro. Mal fazia era passar um corretivozinho e aí queimava, assim, se posiciona, melhora, cuida melhor de você, melhora a sua autoestima. Semana 2 é de autoestima, de autocuidado, de autoaceitação, hein? Como é que você tá aí? Você quer ouvir sobre isso? Quer saber sobre isso? Então, essa semana é reconhecer o deserto, semana que vem de autoestima, autoaceitação, autocuidado. E eu falei assim, tá bom, ok. Mas quando eu abri meu guarda-roupa, eu olhava minhas coisas, minha casa é pequena. Eu tenho uma cama box que eu levantava já tava cheia de coisa, cheia de bolsa. Meu guarda-roupa lotado. O marido quase não tem espaço. Desse tamanho assim pra ele colocar as coisinhas dele. Eu assim, não tem como comprar mais nada. Aí eu te pergunto hoje, imagina que você já tá cheia de bolsa, cheia de mochila, cheia de coisa na sua mão. E se você recebe agora um cheque de 30 mil reais e fala assim, toma, vai lá fazer um personal shopping. Vai lá comprar um monte de roupa nova, tudo que você precisa para esse novo momento agora que você saiu do deserto, agora você vai se posicionar de uma forma diferente. Você vai se ver mais bonita, você vai se ver mais capaz. E agora, tudo isso que Deus está trabalhando dentro de você não é para você ficar escondida, quietinha. Você tem que se desafiar e se expor. E aí, qual era o meu problema? Eu contava um monte de historinha pra mim. Não, mas já tenho roupa, mas já tenho tudo. Sabe de uma coisa? Eu compro um monte de roupa e fica tudo lá encalhado. E quando eu ficar magra, e quando eu fazer isso, quando eu fizer aquilo. Então, naquele momento, eu não conseguia desapegar. Tinha tanta coisa ali, era tanta bagunça dentro dos meus guarda-roupas que eu olhava, eu gostava de tudo e não gostava de nada. Quem aqui já se viu assim? A gente fala assim, marido, não tem roupa nenhuma. Ele fala assim, abre assim, como que você não tem as roupas caindo em cima da gente? Naquele momento, qual a solução? Eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que venha e que analise, que entenda o que eu preciso, que entenda o meu problema, que entenda onde eu quero chegar e me mostre, isso aqui não faz mais parte, isso daqui não faz mais parte, isso aqui você tira. E eu contratei, né, a Tribelo maravilhosa aqui no Rio, que veio na minha casa, e aí fez análise de colação, e aí a gente ficou um dia inteiro, eu veste roupa, tira roupa, veste roupa, tira roupa. Gente, sério, parecia um shopping center. E ela, isso não, eu falei assim, sério? Sério. Tirou tudo e esvaziou meus guarda-roupas, assim, mas não tem mais nada. Ela, calma, que uma nova wave tá chegando. E aí a gente fez, e eu me posicionei diferente, né? E naquele primeiro momento, assim, mas, nossa, sério, eu sou assim? E eu sou assim, sério? Aí fiz fotos novas e tal. E hoje, quando eu olho pra essa história, eu falo assim, eu já era aquela mulher, só que eu não sabia. Você quer ser quem você vê no espelho ou você quer se ver como Deus te vê? Se você quer se ver como Deus te vê, você vai ter que dar um passo para o seu chamado. Se eu não obedecesse, se eu não fosse fiel, se eu não parasse para ouvir a voz dele, eu não estaria aqui hoje. Transbordando na sua vida. E os planos dele, né, é que os planos dele para nós são muito maiores do que a gente pode imaginar. Os planos dele para nós são muito maiores do que a gente pode pensar.
né? Quando a gente lê, por exemplo, Jeremias 29, Jeremias 29, versículo 11, o que a palavra diz, né? Deus falou com Jeremias para levar uma palavra para os exilados. Ali os exilados, os cativos ali, né? Estavam ali perdidos, fora da sua terra, escravizados. E aí, o que Deus falou para eles? Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Reunirei de todas as nações para os quais enviei, extrarei de volta para sua terra. Então eles tinham esperança. Eu quero hoje que você pare e pense, volte lá no episódio 1, que nós falamos sobre a visão do futuro, onde nós falamos da bússola. Então se imagine agora, se projete como aquela mulher do futuro, mas que vai trazer aquela atitude para o seu presente. É isso que você tem que fazer hoje. E quando a gente pensa numa história, né, de quem se posiciona desse jeito? Você já ouviu falar de Ruth? Você conhece a história de Ruth? Coloca aqui pra mim, sim ou não. Você já ouviu falar da história de Ruth? Então, Ruth, ela era uma moabita, né? Ela era casada com um dos filhos de Noemi. Então, Noemi era israelita, era da tribo de Judá, só que um momento em que Israel estava passando por muita dificuldade, por fome, o esposo de Noemi e os 2 filhos e ela saíram pelo deserto, né? Se tornaram peregrinos e encontraram a tribo de Moabe. Ali, Ruth, né, que era moabita, se casou com um dos filhos de Noemi e órfã também. Só que aconteceu uma tragédia ali em Moabe e os homens morreram. Emeleque, que era o esposo de Noemi, e os 2 filhos dele morreram. E as 3 ficaram viúvas. E naquele momento, Noemi não sabia o que fazer. E ela recebeu uma notícia. Deus foi bom com Israel. Israel tem pão, Israel floresceu, frutificou. A fome acabou, volta para a terra. Essa terra tem comida, essa terra tem água, essa terra tem fartura. Não tem por que você ficar aí, perdida, exilada, sozinha, porque as mulheres viúvas não tinha ninguém que cuidasse delas, não tinha ninguém que zelasse por elas. Elas estavam ali e Noemi até tinha trocado o nome dela para Mara, uma vida amarga. Eu não sei se você se vê hoje como uma vida amarga, sem prazer, sem sentido, sem esperança. Não importa. Lembra do primeiro episódio? Lembra da bússola? Que a bússola não é um instrumento de localização, mas de direção. Naquele momento, Noemi, que se viu perdida, ela entendeu, peraí, deixa eu reajustar minha rota, deixa eu ir para o centro, é o meu lugar, aquele é o meu lugar, aquela é minha tribo. E ela virou para aquelas outras mulheres que não eram da tribo dela e falaram assim, ó, eu tô voltando para minha tribo, mas vocês podem ficar aqui, ó, volta para a tribo de vocês, volta para a casa de vocês, vai lá morar com seus pais, vai lá pedir abrigo para os seus irmãos, onde vocês ficavam? Só que quem eram os moabitas? Os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Você já ouviu falar sobre Ló? Ló, que era da cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de totalmente imoralidade, promiscuidade, uma cidade onde Deus ele mandou os anjos para arranca Ló de lá, porque eu vou destruir essa cidade. E deu uma ordem, falou para Ló, não voltem para trás, não olhem para trás. E saiu Ló, seus filhos, sua família toda saiu de lá, enquanto fogo e enxofre caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu nesse tempo? A mulher de Ló, ela olhou para trás, mas a gente acha que foi só olhar para trás, não foi para trás, olhar para trás.
ela voltou atrás. Naquela cidade que estava caindo enxofre, fogo e sal, porque a cidade de Sodoma até puro sal, não nasce nada lá, a mulher virou uma estátua de sal. Não foi por uma condenação de Deus, mas porque ela voltou. E lá na frente Jesus fala, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem, para que não virem estátuas de sal, como a mulher de Ló. Então o problema não é só olhar para trás, o problema é retroceder. Órfã falou assim, tá bom, beijou, eu não queria te deixar, mas voltou para trás. Uma das noras de Noemi. Mas e Ruth? Ruth falou assim, agora eu tenho a sua essência, eu tenho a sua identidade. Agora eu enxerguei uma terra de promessas. Os moabitas eram como se fossem beduínos, nômades. Viviam ali no deserto, viviam ali, tinham suas próprias leis. Eles eram descendentes de Ló. Ló com quem? Quando a mulher de Ló morreu e Ló ficou sozinho, as filhas de Ló embebedaram o pai e dormiram com ele para engravidar, para formar filhos. Ou seja, toda aquela, uma cidade inteira, vinha de todo um histórico de promiscuidade, de permissividade, de falta de valores, de falta de princípios. E Ruth vinha desse meio. E olha o amor de Deus pela vida de Ruth. Ele nunca condenou. Ele deu para ela uma nova tribo. Deu para ela e deu para órfã. Só que órfã não reconheceu essa nova tribo. Órfã estava ali vivendo, conhecendo o Deus de Israel. Ela estava ali comendo, bebendo, ouvindo, mas ela não deu crédito. E Ruth? Ruth deixou que aquelas palavras do Rei Eterno entrassem no seu coração e mudasse a sua identidade. E ela virou e falou assim para a sogra dela, onde tu fores eu irei. Onde tu pousares à noite, pousarei. Olha só, Ruth 1:9. 1:11. Onde for, você for, eu irei. Onde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, ali serei sepultada. E o que aconteceu com Ruth? Ela foi com a sogra para Israel. E lá elas chegaram pobres, sem dinheiro, sem nada. E Noemi já era velha. E aí Ruth falou assim, sogra, fica aí, eu vou trabalhar. E ela foi, era uma terra estranha, cultura diferente, língua diferente. Mas ela se posicionou como uma mulher de valor. E ela foi lá fazer o que eu preciso fazer? Que passo que eu preciso dar? O que tem para hoje? Propósito não é estar no topo. Propósito é o próximo passo. Às vezes você tá aí parada, procrastinando, reclamando porque você não tá no topo da escada. Dá o primeiro passo. Ruth foi ali catar espiga. Ela foi, catou espiga. E aí Boaz, que era o dono daquela plantação, ele olhou e ele achou graça em Ruth. Ele, quem é aquela ali? Ah, é a filha de Noemi. E aí, Noemi, por exemplo, ali estava tentando vender as terras dela. Ela voltou para a terra dela. Ela tinha os bens dela ali, mas tinha que vender. Precisava que alguém comprasse. E ali naquilo, Ruth ali, Boaz olhando Ruth, ele foi criando admiração por ela, criando admiração por ela. Ela foi agindo como uma mulher de valor e ganhou o coração dele. Enfim, resumindo a história, depois você vai lá e lê. Ele decidiu comprar todas as terras de Noemi e falou o seguinte, para honrar o esposo de Noemi, a família, o nome de vocês, eu quero me casar com você. Aquela mulher, que era uma catadora de espigas, ela se tornou a dona de toda a plantação. Aquela mulher que era uma estrangeira, que era ali uma peregrina, era uma mulher socialmente totalmente desvalorizada, era uma mulher, quando olhava a tribo anterior dela, tudo que ela já tinha vivido, ela não tinha valor. Mas o propósito dela era algo muito maior que ela não conseguiria imaginar.
Se você tiver a bússola, se você identificar a jornada, estiver na tribo certa, estiver decidida a dar o primeiro passo, deixar para trás essa mochila pesada, deixar para trás essa dor que você carrega, deixar para trás esses padrões de pensamento, deixar para trás essa dor emocional, aprender a lidar com isso, com esses conflitos de alma, aprender a ter ações que vão te fazer dar o primeiro passo. Deus vai usar pessoas grandes, muito grandes, para te colocar em lugares altos, que você mesma olharia assim, pela minha capacidade eu não teria condições. Porque ele é assim, não é sobre capacidade, não é sobre merecer, é sobre pertencer. Wendy, mas eu preciso me capacitar, sim, mas ele primeiro te chama, depois ele te capacita. E o deserto é um lugar de capacitação. É um lugar onde você vai ser confrontada. É um lugar onde você vai ver a sua sombra, onde você vai ver o pior de você. É onde você vai precisar lidar com seus piores pensamentos, aqueles mais sujos que você não teria coragem de contar nem para a pessoa que dorme ao seu lado. Você vai confrontar aqueles sentimentos que você não teria coragem de contar para ninguém, que você tem vergonha de contar para alguém. Mas Deus vai usar pessoas grandes para te ajudar. Ele vai usar pessoas que vão te trazer uma nova identidade. Vão te ajudar a desenvolver novas capacidades. E quando você menos perceber, não é sobre merecer. Você vai ver que você pertence. Hoje vocês me olham aqui toda bonita, de batom vermelho e tal, mas se fosse há pouquinho atrás, eu olhava assim, nossa, isso não é pra mim não. Não pertence a esse mundo, não. Hoje pra mim é algo natural. Você consegue entender? E hoje, mais do que eu falar, eu gostaria também de trazer aqui algumas rainhas que tem também para compartilhar, né? Porque esse espaço aqui é um espaço nosso, é uma tribo. E todas vocês são muito bem-vindas. Deixa eu ver, quem tá aqui, ó? Quem quer participar? Quem quer conversar, bater esse papo com a gente sobre que pesos que a gente tem que deixar? Que distrações? Quem que tá me chamando? Olha, já tem uma aqui me chamando. Quem mais? Aceitem aí. Olá! Olha quem tá aqui! Seja bem-vinda! Muito obrigada, rainha. Essa é a Miriam, seja bem-vinda. Aí tem mais gente aqui, ó. Quem mais quer participar aqui, ó? Deixa eu ver. Solicitem aí. Tô liberando, só aceitar. Olá! Que lindas! Parabéns, sejam bem-vindas. Miriam Ribeiro, seja bem-vinda. Aqui, Adi. Que alegria ter vocês comigo. E aí, me contem, rainhas, que pesos vocês tiveram que deixar? Essa mala, se fosse abrir a mochila de vocês, se vocês voltassem lá no início da jornada, se fosse aquele primeiro dia para abrir a mochila, o que tinha nessa mochila aí? Me conta. Na minha mochila tinha muita dor, Wendy. Para mim era muito pesado, porque eu me sentia que eu carregava uma tonelada. E não é à toa que eu tive, então, problemas de saúde, né? Porque era muito pesado. Então, foi uma fibromialgia, foi um pezinho lá no burnout. Então, a guerreira aqui queria ter 3 empregos, carregar a família, carregar tudo, ser a fortuna. Quais pesos que eu tinha na minha mochila naquela época? Esses eram os pesos que mais me deixavam sem conseguir andar, que me paralisaram literalmente. No meu caso, né, eu e a Miriam, nós temos aí um histórico muito parecido, né? Eu também tive fibromialgia, eu tinha muita culpa também. Eu carregava muita culpa, então eu era ali a filha boazinha.
né? E eu carregava esse peso de ser a filha boazinha, de ser a amiga boazinha, de sempre falar sim para todo mundo. E a gente sabe o quanto que falar sim para todo mundo é pesado, né? Algo que a gente não consegue carregar. Mas hoje eu estou livre de muitos pesos, ainda estou no processo, né? Como eu sempre falo, enquanto houver vida, sempre haverá algo para curar. Mas hoje eu posso dizer que estar aqui hoje, para mim, é necessário. Abrir uma câmera, poder falar. A Wendy sabe, no início eu não abria a câmera, eu ficava de câmera fechada mesmo, tinha muitos bloqueios emocionais. E hoje, para honra e glória do Senhor, né? Eu estou aqui para compartilhar um pouco, mas hoje eu me sinto muito mais leve, não tenho mais crises de fibromialgia, as dores cessaram, eu não preciso carregar esse peso de ser a filha perfeita, de ser a filha perfeita. Eu não preciso mais, eu tirei esses pesos de cima de mim. Então hoje eu posso ser quem Deus me fez para ser, né? Imagem e semelhança dele. E hoje nós fazemos parte de uma mesma tribo. E eu fico imensamente... Me conta aí, qual foi o ponto de virada? Para vocês olharem e falar assim, chega, aquele ponto, coragem de se indignar e largar esses pesos. E o que aconteceu nesse processo aqui para você estar aqui hoje me contando isso? Então, para mim, eu vivi isso na pele, né? Como sou mentora de vocês. Mas e vocês, contando? É muita gente que não conhece vocês. O que vocês têm para falar para essas pessoas? Então, no início, para mim, eu me vi assim totalmente perdida, sem direção, seguindo um padrão de repetição, né, da minha família, onde tinha padrões de traição, relacionamentos abusivos, trabalho não ia bem, eu não tinha. Eu lembro de algo que você me falou no início. Eu era boa em tudo, mas nada me fazia brilhar os olhos, né? Nada brilhava meus olhos. Quando eu pegava algo para fazer, eu fazia bem feito, mas eu não tinha sentido. Por que eu estou fazendo isso? É tanto que eu passei por várias profissões. Então, eu não tinha esse brilho nos olhos. Vocês estão me escutando? Agora sim, tinha dado uma travada. Então, eu falei, eu me vi totalmente perdida. Eu estava eu estava uma residente no deserto. Eu me via dessa forma. Mas chegou um momento que eu falei, não, eu tenho muitas perguntas sem respostas. E quando eu encontrei a Wendy, veio assim, opa, ela pode me ajudar nesse processo. E dito e certo, né? Quando eu fiz a análise corporal, que foi o primeiro processo que eu fiz com a Wendy, meu Deus do céu! Foi assim, foram 3 horas chorando, né? Gente, é muito difícil você escutar a verdade sobre você, você olhar para dentro. Mas também é libertador. A partir daquele dia eu falei, não, eu não quero ser mais a pessoa que eu era. Eu não quero mais carregar esses pesos. Eu quero uma nova direção. E foi aí que a Wendy me mostrou. Ela falou, tem o alvo. Você precisa olhar para o alvo, né? Eu precisava da bússola, porque eu estava perdida, sem norte. E eu encontrei a bússola. E essa bússola me trouxe até aqui hoje. No meu caso, eu e a Adi, nós temos coisas muito parecidas. Eu tive ali o início de fibromialgia, ela também. E tudo isso era apenas sintomas do corpo falando com a gente que alguma coisa lá dentro não estava bem. Então, qual foi o meu ponto de virada? Precisou doer muito. Precisou, eu senti literalmente na pele, de eu não conseguir dormir, de eu não conseguir comer, senti muita dor enquanto estava acordada, porque tinha alguma coisa aqui dentro que eu não sabia o que era. E foi aí que hoje as pessoas têm condição de comprar um e-book, mas na época eu comprei um livro, que era só o livro, eu comprei ele só porque tinha parte da Wendy. É verdade! Foi. Eu comprei um livro só porque tinha parte emocional que a Wendy escreveu. E aí, quando eu comprei, eu li. Nem lembrava disso.
Eu li o livro. E você comprou meu livro? Foi quando eu fui palestrar em Teixeira? Não, Ou eu não? comprei Você de comprou uma online? pessoa que tinha comprado o seu. Então foi o Railton que me vendeu o dele. Ah, E sim. aí, quando eu li, eu falei, gente, peraí que tem alguma coisa aqui por trás. Foi bem no período que eu estava afastada pela psiquiatria, que eu realmente não estava bem. E aí, quando eu li, eu falei, não, tem alguma coisa aqui por trás, tem alguma coisa emocional. Foi então que eu saí num momento, e foi bem no momento que eu ia abrir uma mentoria online, porque até então nossos espaços eram diferentes, né? Então eu morava na Bahia, a Wendy morava no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, como que essa mulher vai me atender? E eu não via, eu sabia que ela era o que eu precisava ali, né? Eu via as respostas, mas eu não sabia como ela poderia me ajudar. E aí foi quando eu fui pro meio da pista, até hoje lembro desse dia. Eu fui pro Você foi meio da pista. minha primeira turma de mentoria em grupo, você foi minha primeira aluna. E eu lembro que você mandou mensagem assim. Eu falei assim, ó, vou abrir as inscrições segunda-feira, 8 horas da manhã. Assim, pelo amor de Deus, eu tô na roça. Eu não sei, eu não tenho internet aqui, eu vou ter que ir pra beira da pista. Foi. Exato. Eu fui pra beira da pista para poder comprar a mentoria. Foi. E nesse momento, isso foi em 2019, foi no final de 2019, ali, 2020. E daquele dia para cá, houve um processo. Então, eu percebi quais eram os cativeiros emocionais que estavam me prendendo, descobri por que era tão pesado, e a partir dali nós fomos tratando. E aí foi tirando, cada cativeiro eu dava um passo e descobria, e aí eu voltava, Wendy, a gente precisa ver isso. E a Wendy sempre me orientando, e vamos para o próximo passo, vamos para o próximo passo. Porque eu descobri que na jornada vão ter desafios, e é na jornada que a gente vai descobrir. Então, se eu não tivesse uma tribo, se eu não tivesse pessoas ao meu lado que me estimulassem a continuar caminhando, eu não ia conseguir. Porque eu ajustei a bússola, mas eu não tinha ali, no meio que eu convivia, eu não tinha pessoas que me ajudassem a prosseguir. Então, eu tive que procurar fora. Ainda bem que a Wendy fez uma mentoria que tinha pessoas ali perto que me ajudaram nessa jornada. Então, criou uma tribo ali que pôde a gente, uma segurando a outra e vamos, vai dar certo. E é interessante, assim, porque eu olho para trás e eu vejo que a Miriam, de lá de 2019, ela era muito sozinha. A Miriam de 2019 era extremamente sozinha e ela não via com quem compartilhar aquilo. Então, a parte importante do processo é que eu não caminhei sozinha, não estava sozinha porque eu encontrei pessoas que iam para o mesmo lugar que eu, que estavam em busca, seguindo na mesma direção que eu. Então, olhar hoje para isso é ver um avanço. E nessa jornada que a gente vai caminhando, então, ali eu passei de cativa para perdida, né? Então, fui para o meio do deserto e agora para onde eu vou? Meu Deus, descobri o que estava me prendendo. Agora, deixa eu ajustar a bússola. Deixa eu ver para onde a bússola vai me mandar. Aí encontrei a tribo no meio do caminho. Vamos seguir juntos e nós fomos nessa. E hoje eu olho e eu falo, gente, que maravilha, que presente que é andar e ter pessoas que caminham junto com você para um alvo, que caminham junto para um destino final, sabe? É maravilhoso. A tribo faz toda a diferença, e é isso mesmo. Quando eu paro e olho para vocês, os riscos, quais eram os riscos que vocês tinham ali, ó? De voltar, de adoecer cada vez mais, né, Miriam? Cada vez mais doente. Cadê a doença, Miriam? Me conta. Não tem? Não tem? Ué, mas Hoje não é incurável? Ué, mas fibromialgia não é incurável? Pois é, a fibromialgia é incurável. Eu tinha crises de sonambulismo. É incurável também. É incurável, né? E não tenho tido. Simplesmente não tenho mais crises de sonambulismo igual. Eu tive que ser afastada pela psiquiatria porque eu realmente estava num momento muito crítico. E elas não existem mais. Hoje, as dores que eu sentia, que eu não conseguia tomar banho, a água cair no corpo, doía, era realmente um sacrifício. Não sinto mais. Então, Glória. tudo isso eu fui descobrindo os cativeiros emocionais e os pesos que eu carregava que me fazia
sentir tanta dor e sentir tanto peso. Hoje, assim, eu sei que vocês têm muita história para contar, né? Miriam, tem uma, quem não conhece ela, saiu, minha primeira aluninha, que saiu na beira da estrada para comprar a primeira mentoria, fazer parte da primeira mentoria que eu abri em grupo, né? Fez a mentoria, fez a parte de autoconhecimento, fez a parte de identidade e propósito, e agora está finalizando a carreira, fazendo uma transição, assim, de carreira totalmente inesperada. Identificou talentos que ela nem sabia que estavam adormecidos, né? Uma farmacêutica extremamente boa, profissional, já foi coordenadora aí de distribuição de medicação numa cidade inteira, saiu da sua cidade. Estava ali na linha de frente, estava ali na batalha. Era guerreira pra caramba. Hoje mora na cidade dos sonhos dela. Tá aí, dependente dos pais, emocional, financeira, presa no útero da avó, né? Que eles falavam na casa da vovó lá, presinha na casa da vovó. Miriam, sai daí, né? Ouviu o que não precisa, que não queria ouvir, mas que realmente fez a diferença e atravessou o país, está lá no sul, cidade dos sonhos, Balneário Camboriú, vendo o sol nascer, vendo a praia. Parabéns, linda. Você é uma inspiração, né? A Adi também. Aquela menininha, a boazinha, coitadinha, doentinha. Agora aí uma empreendedora, tocando um negócio. Mal agora tem tempo, era né? A Bela adormecida ali, cativa, e agora empreendedora brilhando, nutrindo corpo e alma das pessoas. Estou muito orgulhosa de vocês. Eu tenho certeza que a nossa história tem muita coisa para acontecer. E nesses 40 dias de jornada, vocês vão ter oportunidade para vir aqui também compartilhar do brilho de vocês com as rainhas, tá? E pra gente fechar, eu gostaria que a gente pensasse, refletissem, né? Qual o problema dessa mochila? Essa mochila carrega padrões inconscientes, padrões que você vai repetir de pensamentos que não vão te levar para o lugar que você quer. Emoções, emoção é movimento, motion, movimento. Seu movimento precisa ser para o seu alvo, para o seu chamado. E se você percebe que esse movimento interno, essas emoções, elas estão te impedindo de viver o seu chamado, você precisa pedir ajuda, como elas pediram. E ação. Então, isso vai envolver a sua rotina, seus hábitos. Por isso que nas mentorias nós somos muito focadas em plano de ação, em planejamento. Temos ferramentas de eliminação de distrações, ferramentas para você aprender a organizar o seu tempo, porque quem não cuida da sua agenda vira agenda da vida dos outros, né? Quando a gente pensa em pensamentos, como eu já falei, Jeremias traz essa visão de que meus pensamentos são muito maiores do que os seus, né? Deus falando isso para o povo. Vocês estão aí exilados, estão perdidos, mas olha para mim, porque os meus pensamentos vai te levar onde você nunca poderia imaginar. Quando a gente pensa também no guardar o coração, o que Salomão, né, fala um dos conselhos de Salomão, falando para o filho dele, em Provérbios 4:20. Meu filho, preste atenção no que eu te digo, ouça minhas palavras, não perca de vista, mantenha minhas palavras no seu coração. Ou seja, busque as palavras de sabedoria, busque aquilo que é eterno. A mulher moderna hoje está querendo muitas coisas, mas ela às vezes se perde do essencial, ela perde daquilo que é eterno. Guarde as palavras daquilo que é eterno, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, guarde o seu coração, que as nossas emoções, elas precisam estar alinhadas. Emoção é movimento. E aí, Deus nunca vai nos julgar pelo que a gente sente. Deus nunca vai nos julgar quando a gente estiver na caverna. Elias passou pela caverna, quis morrer. Jonas também quis morrer. Davi foi para a caverna, não queria sair. E Deus, nessa hora, ele não vai te dar chicote, ele não vai te bater. Então, você para de se bater. Para de pensar coisas ruins sobre você. Busque ajuda. Nesse momento, Deus manda anjos para trazerem comida, alimento. Manda pessoas para ajudarem. Né? Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês, né? Pela oportunidade que eu pude ajudar vocês, mas eu também agradeço a Deus pelas muitas pessoas que Ele colocou no meu caminho para me ajudarem e até hoje me ajudam. E hoje vocês que eu ajudei, hoje vocês são minhas ajudadoras, né? Porque nós somos uma tribo,
Numa tribo, a gente só tem um que é a cabeça, que é o nosso grande líder, né? Nós estamos aqui juntas no mesmo propósito, na mesma missão. Guarde o seu coração. E Wendy, mas e os pensamentos, emoções e ações? O que que eu faço agora com a minha vida? E aí, Wendy, quando a gente pensa... Oi? eu vou ter que sair porque eu tô com horário, tá? Mas ó, foi um prazer estar aqui Tá com ótimo. vocês, tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigada. E pra gente finalizar... Vai lá com Deus, meu amor. E pra gente finalizar, ação. Né? Que Josué, ele estava ali... ele foi depois de Moisés. Moisés levou o povo até na beirinha da Terra Prometida. Ele viu a Terra Prometida, mas ele não entrou. Agora imagina o peso, a responsabilidade desse jovem Josué, que tinha que pegar todo aquele povo, ele novo, imagina se ele fosse se comparar com Moisés. Nossa, Moisés foi 40 anos no Egito, lá como faraó, 40 anos exilado no Egito e 40 anos guiando o povo. 120 anos de experiência. Quem sou eu? Eu sou um menino. Mas Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita. Então, Josué, ele estava ali com medo. Ele, assim, para de olhar para Moisés. Eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Às vezes você para, e como os beduínos, ficam só olhando o velho da tribo, mas eles não escutam o Criador, aquele que é maior do que a tribo. Né? E aí, vai, esforça-te, tem bom ânimo. Eu te ajudo, eu sou a sua sombra, a sua direita. Ó, aqui é Josué. Depois você leia, Josué 1:6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo. Para quê? Para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Você é o sonho realizado das suas gerações. Não desista, não desanime. A primeira pessoa que se levanta em casa salva toda a família. Você é o sonho realizado. Você tem que carregar a mochila de amor, de fé, de alegria. Você tem que carregar tudo que eles têm de bom. Mas a dor deles você pode deixar para trás. Senão você não vai conseguir caminhar. E ele falou, né? Eu jurei aos seus antepassados uma terra boa. E você seja forte, seja corajoso. Cumpra a minha lei. E se lembre de meditar em mim dia e noite. Para ter certeza de cumprir tudo que está escrito. Você prosperará, terá sucesso em tudo que fizer. Ele reforça, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar. Assim como Ruth falou, é com você que eu vou, eu não te deixarei. Por onde quer que tu fores, eu irei. Então, esse é o chamado hoje. Vem para essa tribo. Pega esse aviãozinho aqui. Aviãozinho não, mas eu vou desligar, vou encerrar a live. Mas esse é o seu chamado hoje. É a sua convocação hoje. Entra naquele grupo do Telegram. Assiste as lives lá, que estão lá já anteriores. Comenta nas lives. Coloca seu depoimento, seu testemunho. Se você foi edificada, se o seu coração queimou, coloque. Porque quando você compartilha, como as meninas compartilharam aqui, outras pessoas são edificadas. Encaminha o link da inscrição do grupo, da jornada para outras pessoas. Traz a sua tribo junto. E eu tenho certeza que nós teremos muitas histórias para contar. Não é verdade, Miriam? Temos. E é interessante, né? Porque você olha para a vida de Ruth e ela poderia fazer uma escolha de voltar para a terra dela. Ela poderia voltar para a tribo antiga dela. Mas não, ela preferiu criar uma nova tribo. E a partir daí, então, a história de Ruth muda completamente, só de mudar as pessoas com que ela andava, a direção para onde ela ia. É isso aí. Vem pra tribo, vem com a gente, vem para essa jornada, tá? E aproveita, porque ainda estão abertas as inscrições, daqui a pouco a gente fecha a qualquer momento, certo? A tribo tá aqui, isso aí, Ad, isso aí, certo? Então, aguardo vocês na segunda-feira, 18h20, para nosso 5º episódio, para a gente entrar na semana 2. Autoaceitação, autoestima, autocuidado, certo? Beijo, tribo, mulheres eternas, amo a vida de vocês e a gente se vê na segunda-feira.